Porque que algumas pessoas alcançam as promessas de Deus e por que outras não. Então, aí a gente vai ler e aí a gente vai entender por quê. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho e chamarás pelo nome João, que é João Batista. E aí a gente pula para o capítulo 18, que ele fala: Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois se já sou velho e minha mulher avançada de idade. E respondeu o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a te dar essas alegres novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de cumprir. Olha aqui. Zacarias, que tanto ele como Isabel já eram avançados de idade, só que o anjo Gabriel não é qualquer um anjo, gente, é o anjo Gabriel, chegou diante dele e falou essas coisas, só que aqui ele duvidou, ele não acreditou, e por ele não ter acreditado, ele teve que ficar mudo durante até a gravidez de Isabel, por ele não acreditar. Eu creio que Deus deixou Zacarias mudo, porque talvez ele era uma pessoa que não cria muito e talvez ia até prejudicar a fé de Isabel, porque imagina ela toda, a gestão dela todinha e ele tá ali, não, mas você tá velha, você pode perder esse filho, sei lá, ele ia ficar murmurando no ouvido dela. Talvez eu creio aqui que Deus fez ele ficar mudo até justamente para não atrapalhar Isabel. Então, para você ver como é forte. Então, aqui a gente vê uma pessoa que duvidou das promessas de Deus. Agora, a gente vai ver, no mesmo capítulo, de alguém que creu na promessa. Então, a gente vai pular agora, no capítulo 1, só que a gente vai para o capítulo 31. Que a gente vai falar aqui de Maria. E eis que, quando Maria foi ter o filho, foi gerar Jesus. Então, muitas de vocês já conhecem essa história, mas vamos ler e vamos entender como tudo aconteceu. E eis que em teu ventre concederás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E olha só o que Maria fez, pulando para o 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço algum homem? Você vê aqui que a diferença de Maria, ela não duvidou. Ela simplesmente perguntou como que isso vai acontecer, porque ela era virgem, não conhecia nenhum homem. Então aqui a gente vê que Zacarias, ele duvidou. Ele queria fatos, ele queria provas. Peraí, eu sou velho, minha mulher é velha, como é que isso vai acontecer? Maria não, Maria ela só queria saber: Senhor, eu sou virgem ainda, como é que isso vai acontecer? Ela queria saber o método, como ia acontecer, ela não duvidou. Tanto que ela não duvidou, a gente quando pula para o capítulo 38, ela diz: Disse então Maria: Eis aqui a tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ou seja, você vê que aqui Zacarias, ele duvidou da promessa, porque ele procurou provas. Já Maria, ela acreditou na promessa através da fé. Então, a gente tem que parar hoje na nossa vida e pensar: eu estou sendo um Zacarias ou eu estou sendo Maria? Mesmo que que Deus tem uma promessa na nossa vida, mesmo que a gente não entenda como isso vai acontecer, a gente jamais deve duvidar daquilo que já está escrito. Às vezes a pessoa fala assim: ai, Senhor, eu já estou velha, como é que eu vou casar? Mas aqui na Bíblia a promessa tá falando que Deus quer te dar uma família, que você seja feliz. Então você tem que crer na promessa. Às vezes a pessoa quer ter um filho e também: ai, Senhor, mas eu tô velha, eu sou estéril, eu não posso ter filho. Mas
Se você crê na promessa que Deus quer te dar um filho, então você tem que, aqui, não pensar como é que vai ser o método, como é que vai acontecer, mas você crê que é o que está escrito. Da mesma forma, uma pessoa está passando por uma doença e aí o médico fala, ai, você não tem mais cura, você vai morrer. Mas só que Deus aqui fala que Jesus ele veio para nos curar de toda enfermidade. Então, seja qual for a dificuldade que a gente está passando hoje, a gente tem que olhar para a palavra. Aqui tem não sei quantas promessas. E essa dificuldade que você está passando hoje, essa prova, você tem que buscar a resposta aqui na palavra. Peraí, o médico falou que eu não vou ser curada, que não tem cura para mim, não, mas Jesus, ele morreu, ele falou que ele levou junto comigo todas as minhas enfermidades. Poxa, gente, quando a gente olha para a história de Maria, eu não sei qual é a situação que você está passando hoje, que parece impossível aos seus olhos, mas olha só, Maria, virgem, como é que ela podia engravidar? Olha a luta que Maria passou para ter Jesus, porque naquela época, né, se uma mulher ela fosse pega em adultério, ou ela ficasse grávida sem se casar, olha o preconceito que ela poderia passar. Maria, que ela era virgem, e ela ficou grávida do Espírito Santo, e ser levada a ser condenada, mas tanto que José quis deixar ela, mas aí um anjo apareceu no sonho para José e falou, não faça isso. E aí ele foi e ficou com Maria. Mas mesmo que José ficou com Maria, imagina o preconceito que Maria não passou. As pessoas acusando ela. Olha só, você se deitou com José antes de se casar. Ela deve ter escutado tanta coisa, gente. Porque às vezes a gente olha, lê a história aqui na palavra, né, na Bíblia, mas a gente não imagina o que as pessoas naquela época passaram. Né? Eu imagino Davi, por exemplo. Davi que ele, né, sofreu tantas coisas, e ele fez tantas coisas erradas, mas mesmo assim ele era o homem segundo o coração de Deus. Mas imagina aí, quanto preconceito que Davi não passou, porque Davi matou, Davi adulterou. Graças a Deus que naquela época não tinha redes sociais, porque Davi meu Deus, ele ia estar ia estar nos TikTok, nas mensagens do Instagram, tudo falando, Davi, o adúltero, matou, não sei o quê. Mas mesmo assim, Deus perdoou ele. Mas o que eu quero falar aqui, né, voltando, né, que eu saio um pouco aqui do contexto, mas eu quero que a gente venha entender como é que está a nossa fé hoje. A gente tem buscado provas ou a gente tem confiado nas promessas que Deus tem para a nossa vida? Porque Isabel, ela era velha, e Zacarias também era velho. Mas se Deus prometeu que ia ter um filho, o anjo Gabriel, olha gente, às vezes a gente fica pensando assim, se um anjo viesse para mim, aparecesse e falasse isso, eu ia acreditar. A gente pensa que a gente ia acreditar. Mas olha aqui, o anjo apareceu para Zacarias, falou, e não foi qualquer anjo não, foi o anjo Gabriel. Ainda ele fala aqui, eu sou o anjo Gabriel. E aí, quando ele aparece para Zacarias, Zacarias, mesmo assim, vendo o anjo diante dele, duvidou. Duvidou porque ele olhou para o quê? Ele olhou para as condições dele, que ele era velho e a mulher dele era velha. Já Maria, ela lá, virgem, jovem, que ela era... os estudiosos falam que Maria tinha entre 14 a 15 anos. Naquela época era permitido casar-se tão cedo assim. Mas mesmo assim, ela tão jovem, e como é que ela ia explicar isso para as pessoas? Então, a gente tem que parar hoje a nossa vida e pensar, né? Como é que eu tenho agido? Sabe? Eu creio que Deus, ele quer nos dar muitas coisas, mas se eu duvido das promessas, se eu duvido daquilo que está escrito aqui na palavra, aquilo não vai se cumprir na minha vida. E às vezes o que aconteceu com Zacarias, ela ficou a gestação toda, a gestação de Isabel, mudo. E às vezes você fica mudo diante de Deus, te deixa mudo, sem palavras, diante de alguma situação que você está vivendo hoje, porque talvez você está duvidando também. Mas a gente tem que ter essa fé de Maria. Senhor, eu não sei como, mas
se cumpra a tua vontade. Então aqui, Maria, ela mostra a submissão dela e a fé dela diante da vontade de Deus. Ela não sabia como que ia acontecer, mas ela falou, se seja feita a tua vontade na minha vida. E a gente até tinha falado semana passada que a gente tem que fazer essa oração, Senhor, seja feita a tua vontade. Se é isso que o Senhor quer para a minha vida, seja feita a tua vontade. E para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, a gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa do Espírito Santo guiando, né? Que aqui também fala no 35, e respondeu o anjo e disse, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem sobre a nossa vida, também vem poder. Então, assim quando a gente é revestido pelo Espírito Santo, como veio também sobre a vida de Maria, ali ela se revestiu de poder. Então, se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu tenho esse poder. E não importa o que vai acontecer, não importa o que esteja acontecendo na nossa vida. Aquilo parece impossível aos olhos humanos. Mas se eu tenho o poder do Espírito Santo na minha vida, e se aquela é a vontade de Deus na minha vida, aquilo vai se cumprir. Mas eu não posso fazer igual Zacarias e duvidar. Eu tenho que ter a fé de Maria. Então vamos hoje sair daqui e pedir essa fé de Maria. Senhor, me dá essa fé de Maria. Essa fé pura, essa fé verdadeira, essa fé que não importa as circunstâncias, ela creu. E naquele momento que ela creu, ali o Espírito Santo se apossou dela. Já Zacarias, ele duvidou e ali ele ficou mudo. E olha aqui, um detalhe muito forte, que o anjo fala, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Ou seja, Zacarias estava orando, Zacarias estava pedindo, estava clamando, estava ali todo o tempo. E quando a oração dele foi ouvida, o que ele fez? Ele duvidou. Então, a gente tem que orar, pedir, mas a gente tem que estar preparado, porque quando a bênção vir sobre a nossa vida, a gente não venha duvidar igual Zacarias. E sim, a gente vem honrar e glorificar Deus. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Quando a gente murmura, quando a gente reclama, a gente, na verdade, está duvidando. Ai, Senhor, tá demorando isso aqui acontecer. Senhor, eu não sei por que isso não acontece. Ali, eu estou na fé de Zacarias. Eu estou duvidando e aquilo vai ocasionar. E o que ocasionou na vida de Zacarias, ele ficou mudo. Olha só, imagina aí, gente, você ficar mudo durante 9 meses. Deve ser prova. Mas eu tenho certeza que ele nunca mais deve ter reclamado para Deus. Nunca mais. Ele aprendeu. Porque tem lições na nossa vida que realmente a gente aprende com aquilo. Mas tem outras lições que a gente não aprende. A gente começa a murmurar, a reclamar. Poxa, quantas vezes na nossa vida a gente queria conquistar alguma coisa e ali aos nossos olhos parecia difícil, mas a gente ficou ali, acreditou. Ou talvez a gente ficou ali reclamando, mas quando a gente parou de reclamar e usou a fé e orou e creu, aquilo não aconteceu? Então, se eu já sei que Deus vai me honrar, como Ele já tem me honrado em outras batalhas, Ele vai me honrar nessa também. Então, eu tenho que parar de reclamar, de murmurar e não duvidar. Deus é o Deus do impossível, que abriu o mar vermelho, que fez, meu Deus, tantas maravilhas. E Ele com certeza vai fazer essa maravilha na sua vida também. Você só tem que crer e não duvidar.